Olá, bom dia, boa tarde, boa noite, tudo bom, povo? Então, hoje nós vamos para a nossa segunda aula da Revolução Francesa. Então, nós vimos na aula anterior os antecedentes da Revolução. Nós vimos o quê? Nós vimos a França absolutista, a crise financeira, a falta de alimentos, certo? A divisão social, né? Primeiro, segundo e terceiro estado. E vimos também que no meio de tudo isso tinha as ideias iluministas, certo? E agora o rei, ele vai ficar com receio e ele vai tentar fazer alguma coisa para solucionar essa crise. Qual crise? Fome, desemprego, miséria, revoltas, certo? E para conter tudo isso, ele vai convocar os estados gerais. Quem são os estados gerais? Os estados gerais são aqueles três estados que nós estudamos na aula anterior. Primeiro, segundo e terceiro estado. Lembrando, primeiro estado é o clero, segundo estado é a nobreza, terceiro estado é o povo, né, no geral, junto com a burguesia, trabalhadores urbanos e trabalhadores rurais. Porém, a votação nessa assembleia, ela não era pelo número de componentes. A votação, ela era por estado. Então eu tenho três estados. O primeiro e o segundo estado são os estados privilegiados, e claro que eles vão sempre se unir contra o terceiro estado. A votação é por estado. Então eu tenho um voto, dois votos e um do terceiro estado. O que o terceiro estado vai sugerir? Ele quer um voto por indivíduos. Ele não quer mais o voto por estado. Ele quer o voto pelos componentes, pelo número de componentes que fazem parte dos estados, certo? Então, novamente aqui, eles querem o quê? O voto por cabeça, ou seja, o voto por indivíduo, que o número de deputados do terceiro estado seja igual à soma do primeiro e do segundo estado, e eles querem também a igualdade de direitos. Claro que o rei não vai aceitar isso, né? Então ele vai acabar com essa assembleia, né? E o terceiro estado vai fazer o quê? O terceiro estado vai se reunir sem os outros dois estados e vai se proclamar a Assembleia Nacional. A Assembleia Nacional para fazer o quê? Para fazer uma Constituição. A partir desse momento, eles não querem mais o poder absoluto do rei. Eles querem o quê? Uma monarquia constitucional. Nessa monarquia constitucional, eles também queriam acabar com os privilégios fiscais, ou seja, para o pagamento de impostos do primeiro e do segundo estado. Então, eles queriam acabar com os privilégios do clero e da nobreza. O rei, percebendo que o terceiro estado estava ganhando força, estava ganhando apoio da população, ele tenta chamar o seu exército para acabar com essas reuniões do terceiro estado. O terceiro estado, percebendo essa movimentação do rei, vai fazer o quê? Vai criar a chamada Guarda Nacional, onde eles, junto com a população, vão invadir a Bastilha. O que era a Bastilha? A Bastilha é o maior símbolo do absolutismo na França. Era uma prisão onde todas as pessoas que eram contra o rei, que discordavam das ideias do rei, ficavam aprisionadas, né? E também nesse local tinha uma grande quantidade de armas e pólvora. Então, o que eles vão fazer? Eles vão acabar, eles vão destruir, eles vão fazer a chamada tomada da Bastilha, que é o símbolo da Revolução Francesa, que marca o início da Revolução Francesa. Isso vai acontecer no dia 14 de julho de 1789. Com isso, eles conseguem com que o rei, junto com o primeiro e o segundo estado, aceitem a Constituição. Aceitando essa Constituição, então vai acontecer o quê? Vai acabar o regime absolutista, o rei não tem mais todo o poder centralizado na mão dele, né?
Isso aconteceu na cidade. No campo, os camponeses também vão se rebelar, também vão se revoltar. Eles vão invadir os castelos, eles vão incendiar as plantações e vão massacrar o clero e a nobreza. Esses dois, nobreza e clero, eles vão tentar, né, os que conseguirem, vão tentar pegar um pouco das suas riquezas e vão fugir, certo? Aí, nessa Assembleia Nacional Constituinte, vai surgir algo importantíssimo, que é a Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão, essa declaração é a base da nossa Constituição. Né? Pleno século XXI, nós utilizamos um documento que foi escrito no século XVIII como base da nossa Constituição. A principal base da Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão são o quê? Principalmente o direito à liberdade, certo? A liberdade, né? Também vai acabar com os privilégios da nobreza, né? Vai acabar também com os privilégios do clero, certo? Onde as terras da igreja vão passar agora para o Estado francês e também eles vão criar o chamado voto censitário. Comecem a perceber que através do voto censitário, quem está sendo deixado de lado nessa Constituição? O povo, tá? O voto censitário significa o quê? Que só vão votar pessoas que têm uma renda maior, uma renda alta, certo? Então, Luís XVI, ele aceita essa Constituição, mas ele vai dar uma de Falciane. O que ele vai fazer? Por baixo dos panos, ele vai tentar fugir da França e fazer aliança com países absolutistas, principalmente como a Áustria, que era o país, né, da rainha Maria Antonieta. Só que quando ele está fugindo, alguém vai dedurar ele, vai ter um X9 lá que vai entregar ele e ele é aprisionado com toda a sua família. Ele volta para Paris, né? E ali ele começa a ser julgado e ele é considerado traidor e e aí ele vai ser morto na guilhotina, certo? Ele vai literalmente perder a cabeça, tá? Gente, beijos, até a próxima aula, espero que vocês tenham entendido. Tchau!